É um tema que acontece com muita gente que teve AVC, essa dor no ombro, e é importante que a gente fale sobre e a gente entenda sobre, né, o AVC, ou a dor no ombro pós-AVC. E aí eu queria que vocês fizessem o seguinte, eu tive várias perguntas sobre como falar, como lidar com essa dor no ombro, sobre dor no ombro em geral. E eu queria que vocês também colocassem as perguntas de vocês aqui, para que eu pudesse ir respondendo, a gente conversasse durante esse tempo, tá? Então, já pode, hoje, né, vocês aqui que vão ditar aí as regras da live, então eu vou respondendo à medida que for aparecendo as perguntas, ok? E oi, Val, tá bom? E eu vou responder as perguntas que já foram feitas também, né? Pelo Instagram, enfim, pelos stories no Instagram, pelo feed do Instagram. Oi, Zélia, tá bom? Então vamos lá, assim, só pra eu entender melhor, tem alguma pessoa aqui que tá aqui que tem alguma dor no ombro, que teve o AVC e que tem dor no ombro? Só para eu saber, escreve aí no comentário. Ou alguém que tem dor no ombro, ou que conhece alguém, enfim. Tem alguém que tem dor no ombro aí? Boa noite, Jaú, tá bom? Lá no meu Instagram, mas nos feeds, nos stories, choveu muita pergunta. Teve muita pergunta a respeito. E muita gente com dor no ombro. Vocês sabiam que existe uma porcentagem muito grande de todas as pessoas que tiveram AVC? Mais ou menos uns 80% das pessoas que têm AVC podem ter o que a gente chama de subluxação de ombro. E essa subluxação pode ser uma das causas de dor no ombro. Não é só quem tem subluxação que tem dor no ombro, mas é uma das causas para algumas pessoas, tá? Então, mais ou menos 80% das pessoas têm dor no ombro, têm subluxação. E existem bastante pessoas que tiveram subluxação de ombro e que não têm dor. Então, vamos lá. O que eu tô falando? O que é essa subluxação? Então, primeira coisa, como que essa dor pode acontecer, tá? Então, existem aí alguns fatores que vão gerar uma dor no ombro. O principal deles, pós-AVC, é essa subluxação. O que é uma subluxação? Então, imagina que eu tenho dois ossos que formam o ombro, eles se conectam e eles têm que estar ali juntinhos, tá? Quando existe uma falha na conexão, eles não estão mais juntinhos, existe um espaço entre eles que não era para estar acontecendo, um espaço importante, geralmente já até 2 centímetros é considerado luxação, eu acabo gerando uma alteração ali do equilíbrio daquele posicionamento daquela articulação. Então, subluxação é quando você tem uma falta da coaptação. O que é coaptação? É junção da cabeça do húmero, que é o osso do braço, com a cavidade glenoide, que é um osso da escápula, que é essa asinha que a gente fala aqui atrás. Esses dois ossos se conectam, eles se coaptam, eles ficam juntos. Se eu não tenho essa junção legal, se tenho 2 centímetros de separação desses dois ossos, eu posso já falar que existe uma subluxação, ok? No AVC, por que é comum essa subluxação? Porque uma das estruturas que faz com que exista essa junção de forma efetiva
são os músculos, né? Em geral, os músculos do ombro, ok? Ele é que faz realmente que aconteça essa junção desses dois ossos. Existem outras estruturas, mas os músculos ao redor do ombro vão ajudar muito nessa, que a gente chama, tecnicamente, nessa estabilização dessa articulação. Eu vou tentar me ater aqui a poucos detalhes técnicos, porque eu sei que a maioria das pessoas que está aqui são pessoas que tiveram AVC, tá? Então, eu vou falar de uma forma cada vez mais fácil para vocês conseguirem realmente entender. E aí, quando existe um AVC, esses músculos que ajudam, que estão ali se ativando para manter esses dois ossos juntos, o que acontece com eles? Principalmente na fase inicial do AVC. Vocês tiveram AVC, vocês passaram por isso, né? Aquela fase que você tá no hospital, que você sai do hospital, vai para casa, geralmente é uma fase que a gente chama de fase flácida. E aí, esses músculos, eles não se ativam como antes mais, ok? E como eles não se ativam mais como antes, a gente não consegue ter uma junção daqueles dois ossos como deveria acontecer. E aí, essa subluxação é bem vista num exame de raio-x. Então, para você fazer realmente, né, uma das formas de fazer o diagnóstico da subluxação é fazer um exame de raio-x, ok? Então, essa é uma das principais causas de dor no ombro. O que acontece? Não está mais junto esses dois ossos, acaba gerando uma alteração toda na estrutura ali muscular, gerando uma sobrecarga em todas as estruturas ali em volta do ombro, que pode gerar dor, ok? Então, existe possibilidade de melhorar essa junção, né? Inibir essa subluxação? Sim, existe tratamento para isso, mas a gente vai falar do tratamento um pouquinho mais para frente, tá? Então, tem pessoas que têm subluxação e não sentem dor? Tem pessoas que, por exemplo, têm alteração de sensibilidade e que fazem essa desconexão aí desses dois ossos e que às vezes não sente dor, ok? Mas o nosso tema aqui é o ombro doloroso. E aí, tem muita gente que fala assim, bom, essa causa de subluxação, esse problema de subluxação, não tem jeito. Alguns pacientes já falaram assim comigo, ele é subluxado, então não tem jeito, já me falaram que vai ser sempre subluxado enquanto não houver ativação. Faz sentido, né? Enquanto não houver ativação do músculo, essa junção não vai mais acontecer. Mas existem tratamentos, tá, gente? Que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Então, guarde aí. Uma causa de ombro doloroso, de dor no ombro, é a subluxação. Qual que seria uma outra causa de ombro doloroso pós-AVC? Não sei se vocês têm... Aí, a Zizi tá falando que o dela não luxou. O que eu tô falando, Zizi, é uma subluxação. Não é nem a luxação. A subluxação é uma desconexão, uma falta da junção de forma parcial. Então, até 2 centímetros. Acima de 2 centímetros, a gente já fala que existe uma luxação e não mais uma subluxação. E aí, a luxação, né, pode gerar ainda mais dor, tá? O mais comum no AVC é essa subluxação, tá? Até 2 centímetros. Bom, então guarde aí. Então, essa é uma das alterações que pode gerar dor no ombro, a subluxação. Bom, qual outra alteração? Tem pessoas que entram em contato comigo e falam assim, meu ombro dói, não tem mais luxação, subluxação. A Zizi tá falando aí, não, o meu não luxou. O que aconteceu com o seu, Zizi? Só para eu saber direitinho. Então, que não luxou, não subluxou, e aí, mesmo assim, dói. O que está acontecendo, né? Com esses pacientes que não subluxou e que não dói. Então, é isso que a gente precisa entender, que existem outras causas. Existem outras causas que vão gerar a dor no ombro. Então,
Além da subluxação, a gente tem uma causa muito comum, que é alguma alteração da estrutura, de alguma estrutura próxima ali da articulação. Ou seja, eu posso ter uma ruptura, por exemplo, de fibras do tendão, do músculo, por exemplo, de algum músculo que está em volta do ombro. Isso gera dor, isso gera dificuldade de movimento, tá? Às vezes, gente, é muito comum da pessoa possivelmente até já ter uma ruptura, mesmo que seja parcial, em pessoas sadias, para vocês terem uma ideia, em pessoas que não tiveram nenhum tipo de problema de saúde, até os 30 anos, não é comum, mesmo se tiver rompido, aparecer dor no ombro. Já com o processo do envelhecimento, essa ruptura já aconteceu antes e a dor pode acontecer lá quando começa a ficar já idoso. Então, pode ser que no seu caso você já pode ter tido uma ruptura anterior, uma lesão anterior e você não sabia, e agora que esses músculos aí estão todos fracos num conjunto, estão todos hipoativados, com pouca ativação, essa ruptura se torna importante. E aí essa ruptura é como se fosse assim, das caras, as dores que podem ser provocadas por elas, por essa ruptura, acontecem. Então, pode ter uma ruptura do supraespinhoso, que é um músculo que sustenta a articulação do ombro. Pode ter a ruptura de alguns músculos ali que faz parte do ombro. E aí tem que tratar, existe tratamento para isso, mas é importante entender o porquê da dor. Se é da subluxação, que a gente já falou, se é da ruptura de algum tendão, de alguma fibra muscular, porque as formas de tratar elas vão ser diferentes, tá? Uma outra alteração que pode acontecer também e pode gerar o que a gente chama de ombro doloroso pós-AVC é uma bursite ou uma tendinite. O que é isso? Um processo inflamatório na bursa, que é uma estrutura que protege, vamos dizer assim, de forma bem simplória, que protege ali a nossa articulação, que protege, por exemplo, o tendão do músculo no osso, para esse tendão não ficar esbarrando lá. Então, a gente tem uma bursa no ombro, e essa bursa pode estar inflamada, pode ter uma produção excessiva de líquido naquela bursa por um excesso de carga naquela bursa. Como que pode acontecer esse excesso de carga? Bom, se não consegue movimentar aqueles músculos, que não consegue ativar aqueles músculos ali em volta do ombro, eles não vão dar suporte, eles não vão estabilizar. Então, qualquer batida, qualquer tentativa de movimento pode gerar uma sobrecarga nessa estrutura, na bursa ou no tendão, que é parte do músculo também. E aí vem os famosos que a gente chama tendinite, que é a inflamação do tendão do músculo. Então, isso geralmente são alterações que a gente chama ortopédicas, não são alterações neurológicas, basicamente, mas que acontece por uma disfunção neurológica. Qual que é a disfunção neurológica aí depois de um AVC? Na fase inicial, eu falo fase inicial, seria a fase aguda e subaguda. O que é considerado fase aguda do AVC? Até 7 dias pós-AVC. Fase subaguda, de 7 dias até 6 meses. E fase crônica, né, de 6 meses adiante. Então, na fase aguda, na fase subaguda, o que acontece? Essa ativação desses músculos ainda vai estar em baixa. Vai estar bem em baixa. E aí, qualquer sobrecarga não vai ter aí esses músculos para sustentar essa articulação na posição certa, tá? Então, é muito comum a gente ver isso. É muito comum a gente ver quadros de bursite, quadros de tendinite, quadros de ruptura de alguma estrutura e quadros de subluxação e luxação. Subluxação mais comum. Boa noite, Jonas, tá bom? E aí, gente, essas são algumas alterações que pode gerar dor. Uma outra alteração que pode gerar dor
É um diagnóstico que muita gente tem após o AVC, que é a capsulite adesiva ou ombro congelado. Então, a capsulite adesiva, a gente tem uma cápsula em volta, né, na nossa articulação do ombro, e ela ajuda a dar uma sustentação, vamos dizer assim, para que aqueles ossos fiquem juntos ali conforme deveriam, normalmente. A capsulite é como se fosse uma rigidez dessa cápsula, e isso impede muito o movimento do braço. Então, é muito comum a gente ver na capsulite um ombro muito congelado, um ombro que não consegue se mexer muito. Eu sempre dou o exemplo de você colocar uma camisa de manga curta, vamos dizer de manga aqui, e que ela tá muito apertada em você. Quando você tenta levantar o braço, você não consegue movimentar porque tem alguma coisa puxando, né? No caso, a camisa que está apertada. Na capsulite, como ela não tem a mobilidade que deveria ter, o que acontece? Eu não consigo também movimentar o braço. E existem algumas causas específicas para gerar essa capsulite. Por que isso acontece no pós-AVC? Pela falta de movimento. Esses músculos que estão ali em volta do ombro, que deveriam levantar o braço para frente, né, para o lado, para trás, rodar, né, o braço para dentro, para fora, eles não estão ativados, porque houve uma lesão, né, no sistema nervoso central, uma lesão no cérebro, que comprometeu a condução daquele impulso até a região realmente daquele músculo. E aí não tem contração muscular, então eles não estão ativados como deveriam estar. Se você tem uma fase totalmente flácida, esse músculo está completamente paralisado, aí o comprometimento vai ser maior. Se esse músculo ainda tem alguma ativação, esse comprometimento vai ser um pouco menor. Então, isso está muito ligado, essa dor, à ativação desse músculo que é deficiente após o AVC, principalmente nessa fase que eu falei, na fase inicial, na fase aguda, na fase subaguda. Tá? Então, na capsulite adesiva, eu tenho uma restrição da mobilidade e dor, muita dor. O paciente perde a mobilidade e aí a cápsula vai ficando retraída cada vez mais. Então, pode acontecer essa capsulite. A Camila perguntou o que pode ser feito numa capsulite. Eu vou falar o que pode ser feito em todas as situações, tá? Basicamente, eu como fisioterapeuta não tenho como falar que não tem que fazer fisioterapia. Então, existe tratamento fisioterapêutico para o caso de subluxação, para o caso de ruptura de fibra de tendão, para o caso de tendinite, para o caso de bursite, para a capsulite, e fisioterapia com resultados bem satisfatórios, tá? Aí você tá. E eu vou falar em relação a isso, Camila. A Camila perguntou se pode mexer o ombro ou deixar ele mais parado ainda. Na verdade, a gente tem que pensar que são quadros diferentes. Quando você tem, por exemplo, uma ruptura, quando você tem uma tendinite, quando você tem uma bursite, não é que você não pode mexer o ombro. Em todos os casos, a gente deve pensar em mexer sim, tá? Mas com o devido cuidado, de conseguir entender se vai gerar uma maior sobrecarga naquele tendão que está inflamado ou não, né? No caso da capsulite, o tratamento fisioterapêutico basicamente é a gente mobilizar mais essa cápsula e realmente conseguir mobilidade do ombro para melhorar a mobilidade da cápsula, tá? Mas como que a gente vai fazer isso se tem um AVC e não tem ativação como deveria dessa musculatura? Então, em casos de subluxação, o mais comum é associar uma subluxação ou luxação do ombro como o caso pior, vamos dizer assim. Quem tem dor no ombro por subluxação ou luxação, principalmente uma subluxação de 2 centímetros, tá? Está associado com uma falha de condução mesmo, uma falha pela doença neurológica, pela lesão no cérebro. Então, estudos já mostraram que não existe no trato córtico-espinhal, que é um trato onde vai descendo aquele impulso até o músculo, não existe a passagem.
Então, existe uma associação em subluxações de 2 centímetros ou mais um pouquinho, 2, 2,5 e até a luxação, com uma falha na ativação desse músculo, uma falha mais importante. E aí, o prognóstico é um pouco pior. O que é prognóstico? A melhora, vamos dizer assim, a chance de melhorar, né? A chance de ficar 100%, tá? O que a gente tem que pensar é que temos que trabalhar pensando em ativar o máximo aquela musculatura, né? O máximo que a gente conseguir. Aí vocês vão falar assim, bom, se tem uma falha de ativação porque não chega lá o impulso, né? Por conta do AVC, a gente tem outras formas de fazer isso. Eu falo muito da prática mental, eu falo muito de terapia, por exemplo, do espelho, enfim, para a gente conseguir fazer alguma ativação de alguns músculos, né? Mas no ombro, isso também é possível, né? A gente vê isso mais em extremidades, mas no ombro também é possível. Então, sempre pensar ativar. Uma boa orientação para fase aguda e subaguda pós-AVC para ativação desses músculos seria o FACE, que é uma corrente elétrica que vai ajudar na ativação desses músculos. Então, é um tratamento bastante utilizado e já com bastante resultado, um tratamento fisioterapêutico, né? E com bastante resultado na fase aguda e subaguda pós-AVC, tá? A Tina colocou aí que orientaram usar salompas quando estiver com muita dor no ombro, mas não confio não. Tina, o salompas ele é uma medicação, é um emplastro, né? Não sei se vocês conhecem aí, gente. Como qualquer outro emplastro, ele tem uma medicação. E aí você cola aquele emplastro, é um adesivo que tem medicação nele. E aí, se você tiver um processo inflamatório, tiver uma tendinite e a sua dor tá aí aguda, tá muito grande por conta dessa tendinite, ele vai te ajudar bastante. Ele vai, mas não resolver a causa do problema, né? Então, não é uma questão de confiar ou não confiar, é uma questão de você entender realmente o que está gerando essa dor. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês que têm dor, que tiveram AVC, é o seguinte, dor no ombro, é o seguinte, pensem e corram atrás de identificar o que está acontecendo no seu ombro. Então, essas são algumas possibilidades que eu dei para vocês. Pode ser uma subluxação, uma luxação, pode ser uma ruptura, pode ser uma tendinite, pode ser uma bursite, pode ser uma capsulite ou ombro congelado, tá? E aí, descobriu, diagnosticou, o mais importante é ter esse diagnóstico. Porque dependendo, todas essas situações são bastante comuns de acontecer pós-AVC. Pode acontecer nas pessoas que tiveram AVC, ok? E aí, dependendo do que está acontecendo, o tratamento, a forma de atuar vai ser diferente. Vai ser completamente diferente. E aí, é necessário que você procure o fisioterapeuta para ele identificar essa causa, para que ele possa realmente trabalhar em cima dessa causa, ok? Existem tratamentos efetivos? Sim, existem tratamentos efetivos que melhoram essa dor no ombro. Mas uma coisa a gente tem que pensar. Antes de ter o AVC, independente da idade que você teve AVC, normalmente, no nosso dia a dia, a gente tem funções de braço muito mais que a gente chama anteriores. Então, para eu escovar o dente, eu aproximo, né, do meu corpo, eu fecho, vamos dizer, o meu corpo na região anterior. Para escovar dente, para me maquiar, para passar a mão, lavar o rosto, para comer, para usar o computador, para dirigir. Então, basicamente, até mesmo pela evolução da espécie, a nossa ativação, né, do movimento do braço, ele é muito mais anterior, né? Ele é muito mais fechando, né? Indo para a parte anterior do corpo do que indo para a parte posterior, né? Então, as funções que a gente ativa mais indo para trás, mais abrindo o braço, são funções que a gente utiliza menos no nosso dia a dia, tá? Então, pode ser que, por exemplo,
quando você saia da sua fase aguda pós AVC, eu não sei aqui, tem pessoas que tiveram AVC, não sei em qual fase que tá, mas quando você sai já daquela fase da paralisia total pós AVC, pode ser que você já tenha anteriormente um desequilíbrio dessa musculatura. Então, como a gente trabalha sempre mais nessa forma, então pode ser que a região mais anterior, os músculos que fazem esses movimentos fechando, estejam mais ativos do que músculos, por exemplo, que fazem movimentos posteriores. Aí vocês vão falar assim para mim, mas o que isso interessa? O que eu quero fazer são movimentos mais para frente mesmo? Sim, são movimentos mais para frente, que são movimentos funcionais, que a gente utiliza mais. Mas quando eu tenho desequilíbrio dos músculos da frente com o de trás, o que vai acontecer? Essa junção não vai estar adequada e vai propiciar uma falta de estabilidade daquela articulação, entenderam? Então, assim, já existe uma história prévia também de como que a pessoa, como que você utilizava esse braço anteriormente, né? E isso é importante porque vai chegando uma hora, na fase geralmente subaguda, né? Que vai retomando aquele impulso neural, e aí os pontos positivos que começam a aparecer de movimento após o AVC em algumas pessoas vão ser aí com a memória que dá de como era a sua ativação anterior ao AVC, né? Então é importante a gente pensar, e já tem vários estudos mostrando que existe aí uma possibilidade maior de ter dor no ombro daquelas pessoas que já tinham um desequilíbrio maior depois do AVC, antes do AVC, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque às vezes você já tinha alguma alteração e por conta do AVC isso só se intensificou mais, porque agora eu tenho vários músculos ali não conseguindo trabalhar, não conseguindo ser ativado, tá? Então é importante a gente pensar nisso, o que você fazia antes, então, e pensar que a gente tem que respeitar aí esse padrão, essa memória motora. Alguém tá me perguntando, a Inácia tá falando que ela teve AVC há 3 anos, eu não sei se você tem dor ou não, como é que é a sua dor, Inácia? E ela perguntou se a kinésio, né? A kinésio, não sei se vocês conhecem, é uma fita adesiva, a gente chama de uma bandagem elástica autoadesiva, que a gente consegue colar no ombro, e aí ela ajuda a estabilizar. Alguns estudos falam que na luxação, subluxação, melhor, as órteses rígidas, elas são mais importantes, elas causam mais efeito, tá? Na estabilização do ombro. O que seriam essas órteses rígidas? Tem o espaldar, não sei se vocês já viram, o espaldar é um que você coloca assim para manter o ombro mais coaptado, mas o estudo mostra que alguns estudos mais recentes mostram que o mais efetivo seria algum tipo de órtese braçadeira que possa coaptar, tanto fazer o que o espaldar faz, mas também fazer um apoio na extremidade, no antebraço, na mão. Isso diminui a ação do ombro ir para baixo. Então, esses são os que têm mais efeitos. E aí não tem, assim, muita evidência científica a respeito da kinésio, mas que ela ajuda a dar uma ativação para o músculo. Isso na prática clínica a gente vê que as pessoas, né, quando colocado direitinho como deveria, ajuda, as pessoas sentem melhora na ativação de determinados músculos específicos. Mas o que se tem melhor é essa, tipo uma tipóide, a gente chama de órtese, né? Mas é como se fosse tipo uma tipóide, um apoio, né, no antebraço e mão, para diminuir essa sobrecarga que a gravidade também faz da falha da coaptação, da junção desse osso, né, do húmero em relação à cavidade glenoide. E aí, eu tenho bons resultados, assim, com o kinesiotaping, porque tem uma outra coisa também. O quanto também que essa tipóia não vai ser de uso agradável para o paciente, né? Então, às vezes é uma coisa chata de usar, às vezes o paciente não se conforma de usar, não consegue ter o hábito de usar, então a kinésio ela é mais
fácil, né, da utilização devido a esse motivo, por exemplo, tá? A Ana Lúcia falou que o marido teve um AVC isquêmico em 2019 e o lado direito todo paralisado. 2019, então vou colocar que tem 1 ano, pode ser até que tenha menos de 1 ano ou mais um pouco de 1 ano, não sei. Ana Lúcia, ele já está numa fase onde a gente tem que pensar que se esse lado está paralisado, realmente tem que fazer alguma coisa para ativar, não sei se é possível, não sei o quadro específico do seu marido, mas ele sente dor no ombro. Se ele sentir dor no ombro, é porque essa musculatura paralisada não está conseguindo realmente fazer esse suporte aí para essa articulação, tá? Então, é importante você tentar entender isso que eu falei. Se tá com dor no ombro, tenta entender a causa, o que que tá levando a gerar essa dor no ombro para se tratar isso de maneira imediata. No início cheguei a fazer algumas sessões e senti uma melhora. Na verdade, tem que fazer as sessões de fisioterapia, tem que fazer o tratamento fisioterapêutico e é necessário, né, até você realmente ter essa melhora de dor no ombro, porque essa dor no ombro, ela é limitante, né, gente, na capacidade. Então, tem muita gente que para de movimentar a mão, por exemplo, que na hora que vai movimentar a mão, o ombro dói e aí não tem possibilidade. E aí acaba diminuindo a ativação, a estimulação do movimento da mão por causa disso, né? Aí a Inácio falou, eu tenho parestesia e formigamento do lado esquerdo e sinto dor no ombro, mas não perdi a mobilidade. Então, se você não perdeu a mobilidade e se você sente dor no ombro, é importante entender por que está acontecendo essa dor no ombro. Pode ser que seja uma dor que você consiga reverter sim, já que você tem uma mobilidade. Se você tem uma mobilidade, Inácio, significa que você tem ativação muscular, certo? Então, se você tem ativação muscular, pode ser que existem alterações aí que já podem ser melhoradas por essa ativação, tá? Então, pense nisso. Mais alguém tem alguma dor, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, gente, as perguntas que me fizeram. Essa dor com o tempo de físio, ela melhora? Melhora. Se for determinada a causa, conseguir identificar realmente qual que é a causa dessa dor, né? E se for identificado que depende da causa, você tem uma melhora com mais rapidez ou não, depende do tratamento também que você vai fazendo, tá? A Camila perguntou, precisa de algum exame de imagem para saber a causa da dor no ombro, né? Então, a subluxação é diagnosticada através do raio-x, tá? A subluxação, luxação. A tendinite, a bursite, existem alguns testes específicos que o ortopedista pode fazer, que o fisioterapeuta pode fazer, e para se comprovar, assim, definitivamente, existe o ultrassom do ombro que pode ser feito para determinar, né, uma lesão de estrutura mole e também a ruptura, se acontecer, tá? Assim como a capsulite, também existem testes físicos, tá? E pode ser feito também o exame de ultrassom. Mas na capsulite é tão característico o teste físico que até se dispensar, né, o exame de imagem. Mas às vezes é bom fazer. Então é interessante passar num ortopedista, num fisiatra, para que ele faça a avaliação e dê o diagnóstico, né, correto, para entender o que é realmente, para o fisioterapeuta também tratar e ratificar o diagnóstico e tratar, tá? O Alexandre, deixa eu ver aqui, só um minutinho, gente, porque tem tanta pergunta aqui que às vezes a gente até se perde. Então, teve gente que me perguntou se essa dor no ombro tem que ficar parado. Gente, isso é muito controverso, assim, porque se ela está acontecendo por causa da falha de ativação, então provavelmente você não vai conseguir se movimentar muito. Então, é necessário, por exemplo, na capsulite adesiva, a pessoa, por mais que ela queira se movimentar, ela não consegue de tanta dor.
Então, o fisioterapeuta tem que começar a movimentar por ela, fazer uma técnica que a gente chama de mobilização articular e tem que ir trabalhando para melhorar essa mobilidade. Então, assim, a gente sempre fala que a gente tem que melhorar a mobilidade, né? E se tiver reação da musculatura, melhor ainda, né, gente? Aí é o que a gente quer realmente, porque é o mais difícil. Tem uma pergunta que fala assim, ó, que a pessoa teve uma subluxação no ombro sequelado e ela sente muita dor quando vai fazer os exercícios. Então, se esse ombro está subluxado, vai sentir dor, porque, né, na verdade tem algumas pessoas que têm ombro subluxado e não sente dor, mas se a pessoa sente dor com o ombro subluxado, na hora que ela vai fazer o exercício, vai sentir muita dor. Então, é preciso trabalhar primeiro a cooptação, a ativação para juntar esses dois ossos, para depois fazer movimentos de maior amplitude. Então, a gente sempre fala de movimentos de manutenção de posicionamento. Então, sei lá, vamos dizer assim, joga o ombro para trás e mantém durante algum tempo, se conseguir. Depende de qual luxação, porque a gente tem luxação anterior, a gente tem luxação superior. Então, depende de onde exatamente está luxado, onde exatamente não está junto ali um osso no outro, se é na frente, se é atrás, se é embaixo, tá? Então é preciso também identificar isso, o fisioterapeuta precisa identificar isso. A Inácia está perguntando algum exercício que posso fazer para melhorar? Depende de qual que é a causa da sua dor no ombro. Então, primeiro a gente tem que identificar a causa dessa dor no ombro. Primeiro, depois de identificar essa causa, o importante é pensar o seguinte, eu preciso ganhar mobilidade. O objetivo pós-AVC, na questão da mobilidade do ombro, é ativar essa musculatura que está aí em volta, né? Mas isso não pode ser a qualquer custo e a qualquer preço. Então, a dor, ela tem que ser limitante, tá, gente? Então, tomem cuidado com isso. Se o ombro estiver doendo, não tem como você continuar forçando. Tem algumas pessoas que falam, não, tem que forçar mesmo para doer. Se você está movimentando e está sentindo dor lá naquela articulação, é porque está tendo uma sobrecarga naquela articulação, tá? Então, assim, independente da causa, na capsulite adesiva, por exemplo, o tratamento ele é um pouco doloroso porque a gente vai melhorando a mobilidade daquela cápsula aos poucos que está muito rígida. Mas mesmo assim tem que ser dentro da condição de cada um, da resistência de cada um à dor, tá? Então é bastante importante a gente pensar nisso. Existem tratamentos efetivos pós-AVC. Quanto menor a ativação daquela musculatura, mais demorado vai ser para dar resultados. Se uma pessoa pós-AVC não conseguir mesmo ativar aquela musculatura, vai ser mais difícil de ter resolver mesmo, né, esse problema da dor. Isso pode acontecer, né? Se até 6 meses pós-AVC você já fez todos os tratamentos, você não tem nenhuma ativação, se até 6 meses nenhuma ativação apareceu, a chance depois de 6 meses dessa ativação reaparecer é menor. Não significa que você não... Isso é o que os estudos dizem, tá, gente? Não significa que você nunca vai ativar novamente. Mas, se você já fez de tudo, descobriu a causa, fez o tratamento com um profissional adequado, de forma adequada e não ativou, então a gente tem que pensar aí que o prognóstico, a chance dos resultados, né, de ativação vão ser menores. E aí tem que pensar em outras estratégias específicas para melhorar essa dor. Musculação ajuda para fortalecer? Musculação ajuda para fortalecer, mas a questão não é força, a questão é ativação. Primeira coisa que você tem que pensar é ativação. Todos os músculos que estão envoltos ali no ombro, eles vão ativar? Eles se ativam? Se eles se ativam, ótimo, já é alguma alteração, já é algum quadro positivo, ok? E aí, se eles se ativam e não tem força, aí você vai pensar em trabalhar a força. Mas aí eu pensaria em trabalhar com o fisioterapeuta, não pensaria na musculação não, porque essas afecções é o fisioterapeuta que vai trabalhar e não o profissional de educação física. A corrente fez que você falou agora há pouco ajuda na ativação desses músculos? Sim, Camila.
principalmente os estudos mostram na fase aguda e subaguda. Não significa que na fase crônica não dê resultado, tá? Não significa isso. Se você não fez nada, por exemplo, até então comece a fazer, que pode sim dar resultado, tá? Mas o fez sim, é uma alternativa viável e já muito utilizada e com bastante resultado. E aí quem tem que fazer isso é o fisioterapeuta novamente, tá? Então, infelizmente, eu não consigo trazer aqui para vocês um caso assim, deu resultado, faça isso, isso, isso. Né? Os meus vídeos, por exemplo, de dor no ombro lá no Instagram, eles estão no sentido de fazer com que você aumente a mobilidade do ombro, que você consiga perceber, por exemplo, que você tem que movimentar a sua escápula, que você tem que movimentar, por exemplo, o seu ombro. A escápula é aquele ossinho, aquela asinha que a gente tem lá atrás, né, das costas. Então, muita gente não tem a ativação dessa escápula. Ela é importante ela movimentar para que o movimento do braço aconteça de forma efetiva. Então, não adianta você movimentar o braço e essa escápula não movimentar e você vai começar a sentir dor no ombro. Então, a mobilidade escapular é muito importante para melhorar essa dor no ombro. A Rosana colocou que o Pilates melhorou minha dor porque provavelmente ele equilibrou aí a ativação dessas forças. Então, equilibrou as forças dos músculos aí. Então, você provavelmente já tinha alguma ativação. E é uma ótima estratégia, né? E aí vem com um profissional qualificado, legal, e é uma ótima estratégia, né? A escápula tem ligação com a mão, que o Batista está perguntando. Batista, olha só, a escápula fica nas costas aqui, tá? Ela tem ligação com a caixa torácica, as nossas costelas, então ela tá assim, ó, nas nossas costelas, tá? Lá atrás. E ela tem ligação com o húmero, que é esse osso aqui do nosso braço, tá? Então, assim, ligação direta com a mão, ela não tem, em termos ósseos, em termos de estrutura, ok? Ligação funcional com a mão, ela pode ter no sentido que se essa escápula não está se movimentando, porque para eu movimentar o braço para frente, por exemplo, a minha escápula lá atrás tem que movimentar. Para eu movimentar o braço para o lado, ela também tem que movimentar, principalmente acima de 90 graus daqui para cima ou daqui para cima, é quando ela se movimenta num grau muito maior de movimento. Então, se ela não se movimenta, na hora que eu vou tentar levantar, eu não consigo, pode sentir dor. E aí, se eu não consigo levantar o braço, obviamente eu vou ter uma menor função da mão, porque eu não vou conseguir levantar a mão também, seja para lateral, seja para a região anterior. Então, assim, existe uma ligação, vamos dizer assim, um pouco secundária em relação à função dessa mão. Mas não existe uma ligação direta, entendeu? Da escápula com a mão. Mas que ela interfere sim na função da mão, uma vez que a falta da mobilidade dela vai interferir na função do braço. Então, se o braço não movimenta como deveria, então é claro que vai interferir no movimento da mão. Deu para entender? Teve uma pergunta também sobre, no caso de luxação sem melhora, se é indicado algum tipo de cirurgia. E essa é uma pergunta muito polêmica, né? Porque não existe nada na literatura falando que a cirurgia seria melhor do que a não realização da cirurgia, tá? O que a gente pode ver é que talvez existam formas da gente ativar esses músculos, o FACE é um deles, e outros tipos de técnicas para ativar esses músculos como de uma forma melhor. E existem tratamentos médicos também, né, que é não só a cirurgia, para melhorar a dor, se estiver ocorrendo muita dor. Então, existe um bloqueio que pode ser feito, existe, por exemplo, uma injeção de corticoide que pode ser realizada na articulação, que vai ajudar a melhorar a dor. Só que sempre isso, gente, é associado com tratamento fisioterapêutico. Porque se você faz a infiltração
né? Melhora a dor, mas não ativa aqueles músculos como deveria ativar, a causa vai continuar, né? E aí a dor vai continuar. No caso da luxação, a causa é uma falha muito grande na ativação desses músculos. Então, o adequado, se tiver muita dor, entra com terapia medicamentosa, faz bloqueio se for necessário, faz infiltração se for necessário com ortopedista ou com fisiatra e faz o trabalho também de ativação dessa musculatura, tá? O Batista está colocando que sente dor na escápula, seria um atrofiamento? Batista, na escápula a gente tem alguns músculos que é um ponto ósseo de fixação de vários músculos que faz o movimento do braço, tá? Do ombro. Então, ela é muito importante porque ela fixa esses músculos ali. E aí, pode ser que você, por não conseguir movimentar bem essa escápula, pode ter uma tensão exagerada em alguns músculos que estão nessa região. E essa tensão exagerada pode gerar dor. Não necessariamente a gente pode falar em atrofiamento, mas essa atrofia, né, que é o termo que a gente utiliza, não significa que você vai ter dor. Não tem essa relação direta, entendeu? Então, se você tem uma diminuição, a atrofia, o que é? É uma diminuição do trofismo do músculo. O músculo paralisado, mais flácido, ele fica mais, vamos dizer, fica mais fino. Não sei se vocês já viram isso, né? E aí, isso faz com que ele não tenha capacidade de gerar força como deveria, tá? E aí a tensão dele vai estar alterada e aí a chance de ter pontos dolorosos de tensão é maior, tá? Então pode ser que essa dor aconteça pela falta de mobilidade no seu ombro, né? Por algum motivo, por o AVC mesmo ajuda, né? Causa essa falta de mobilidade. Então pode ser que essa dor na escápula seja por conta disso. Tem uma outra pergunta aqui, boa noite ao Moraes aí. Tem uma outra pergunta, falando que na hora que acorda, a pessoa sente muita dor no ombro após o AVC. Bom, na hora que acorda, depende da maneira como a gente dorme, e essa é uma dica que eu acho que é interessante, a gente pensar que quando você tem dor no ombro, quando você deita em cima do ombro, deita de lado, você ajuda a fazer uma maior coaptação, uma maior junção daquelas estruturas que eu falei desde lá do início da live. E aí você pode gerar uma maior ativação, ou pelo menos um início de uma ativação desses músculos. Mas se isso gerar dor, você deita e dói ao deitar em cima do ombro, aí ninguém vai conseguir dormir com dor no ombro, né? Então, assim, é importante, se você conseguir no ombro que tá doendo, deitar desse lado, beleza, ótimo. Se não conseguir, então aí você vai ter que deitar de barriga para cima ou o outro lado, mas lembra que se deitar do outro lado, não deixa o ombro doloroso ir para frente. Tenta manter a mão do lado do corpo, né? O braço do lado do corpo, para evitar ainda mais um posicionamento desequilibrado ainda como dormindo, tá? Aí a Camila está perguntando aí, com base na sua experiência, seu aprendizado, a dor no ombro no AVC pode ter alguma ligação com o nervo? Sim, ligação com o nervo, e aí, vamos dizer assim, deixa eu tentar explicar para vocês de uma forma bem simplória. Toda a condução, imagina que a gente tem um caminho que sai lá do cérebro e chega até o músculo. É nesse caminho que vai passar toda a condução neural para realmente chegar ao neurônio efetor no músculo e realizar o movimento, tá? Então, é como se fosse, a gente brinca aí na fisioterapia e quando a gente ensina, como se fosse um fio passando uma eletricidade, tá? Então, para, por exemplo, a luz acender, a eletricidade tem que chegar lá na lâmpada. Então, para o músculo contrair, né, esse impulso neural tem que chegar lá no músculo. Esse impulso neural seria a nossa eletricidade, vamos dizer assim. Tem que chegar até lá no músculo, tá?
Então, ele chega lá nesse músculo através, né, dos nervos, ok? E aí, eu não tenho uma alteração no AVC no nervo periférico, no nervo que está lá no músculo, né? Eu tenho uma alteração na parte central, pela lesão que eu tenho lá da onde saiu o comando. Então, eu não tenho uma alteração no órgão efetor, que a gente fala, o órgão que faz o movimento, e sim na região que comanda esse movimento. Então, o que acontece? Existe uma alteração não do nervo específico, existe uma alteração do sistema nervoso, existe uma alteração do comando lá naquela região. E aí, não chega, vamos dizer assim, lá naquele órgão efetor, não chega no nervo, como deveria chegar, tá? Então, assim, não é que tem uma alteração no nervo, mas existe uma ligação aí, sim, né? E aí pode ser que você tenha aí dores, porque realmente você tenha uma lesão nervosa, não é comum no AVC isso acontecer, tá? Mas pode ser que aconteça em alguns casos específicos, né? Dependendo da subluxação, se for uma luxação muito grande, pode gerar um estiramento do nervo, não é comum, mas pode acontecer. Não sei se deu para entender, Camilo, mas assim, tem uma ligação com o nervo, mas não é o nervo que está comprometido, ok? Basicamente, pode vir a comprometer devido todo ao problema, toda a inativação do músculo. O maior problema da dor no ombro pós-AVC é a falta de ativação daqueles músculos ali em volta do ombro. Então, por isso que ficar parado não é legal. Se você tem alguma ativação da escápula, do ombro, pós-AVC e não sente dor para fazer, mesmo que seja difícil, mesmo que seja cansativo, comece a mobilizar, comece a fazer um movimento para evitar realmente que se mantenha cada vez mais parado e que possa vir possivelmente lá para frente uma dor no ombro importante, tá? Então, pensem nisso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem algumas pessoas que têm hipersensibilidade. Quando se tem hipersensibilidade, você tem uma dor exagerada, maior do que deveria ter. Isso porque tem uma alteração da condução da sensibilidade lá na região até chegar lá no músculo, tá? Então aí o tratamento pode ser diferente. Aí talvez a gente tenha que pensar aí numa adequação sensitiva, tá? A Xandão Gomes coloca boa noite, Ludmila, quero de público agradecer você pelos vídeos, pelo carinho e paciência em responder todas as noites nossas dúvidas no grupo do WhatsApp. Obrigada. Na verdade, a gente tem um grupo, para quem está aqui e não faz parte do grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp que é bastante legal, que a gente tem se trocado bastante informação e trazendo a informação para as pessoas que tiveram AVC. Tem um canal no YouTube, vocês já que estão aqui não sei se conhecem, mas se não conhecem, falando de AVC para você. E a intenção é sempre estar trazendo informação, porque na verdade não é nem para substituir, e essa nunca foi minha intenção, o tratamento que vocês têm que ter, né? Então é necessário, por diversas vezes eu falei aqui, né? Tem que ter um fisioterapeuta para avaliar, mas é para trazer informação, é para falar para vocês, por exemplo, aqui em relação à dor no ombro, que a gente tem diversas causas, que são causas possíveis pós-AVC, né? Que são causas que você precisa saber, que aí até para você conversar com seu médico, para saber para onde que você vai. Então é importante você que está com dor no ombro, passar no fisiatra, passar no ortopedista, fazer um rastreio desse diagnóstico, tentar entender o porquê disso, não ficar assim, é assim mesmo, é pós-AVC, isso acontece, né? Acontece, né? Mas tem tratamento, tem formas de diminuir, tem formas de melhorar, tem formas de cessar, a depender, claro, da causa e o que está gerando essa dor específica, tá? E aí, gente, é importante a gente pensar que todas essas estruturas aí, elas precisam ser trabalhadas, né? E a musculatura precisa ser ativada. Por isso, assim, se você tiver, por exemplo, uma alteração de sensibilidade, né, e você não percebe, você negligencia aquele braço, a tendência é cada vez a dor piorar, cada vez mais, porque você não movimenta,
né? E aí você não ativa. Aí você nem sabe se você tem alguma ativação ou não, né? Porque você não está negligenciando, tá? O que é negligência? Você não se importar, não achar que você deve mexer aquele braço, tá? E isso se dá por uma alteração na região de percepção, de sensação no cérebro. Então precisa sim estimular aquele movimento, mas assim, não consigo fazer aquele movimento. Eu vou falar muito disso na palestra que a gente vai dar na Ação AVC, que eu vou dar na semana que vem. Entrem lá no Ação AVC, quem não participa aqui no Instagram, que está ocorrendo um evento a partir de semana que vem, de segunda a sexta da semana que vem, com palestras de várias pessoas aí que trabalham com AVC, vários profissionais top, assim, bem legais. Então, e é pelo Telegram, você vai assistir a palestra de acordo com a sua disponibilidade, vai ser bem legal. E eu vou falar muito disso. Vou falar que, por mais que você não consiga hoje, amanhã talvez você consiga, não desista. Porque eu tenho muita gente que fala assim, não consigo mesmo, então para que eu vou tentar? E às vezes é preciso um comando ali sempre acontecendo para efetivamente acontecer uma contração, uma ativação mais para frente, tá? A Marilene está falando que gostaria de participar do grupo. O grupo vai ser muito bem-vinda, Marilene. O grupo tá lá no meu perfil no Instagram. Você clica num link lá no meu perfil aí no Instagram e aí aparece uma página e aí você clica no convite pro grupo. Tá sendo muito produtivo, tá sendo uma experiência muito enriquecedora, ajudar muita gente, trocar e aprender muito com eles. Daqui a pouco eu tô indo lá abrir o grupo, tá, gente? Assim que acabar aqui a live, eu tô abrindo o grupo. E aí você clica nesse link e você vai ser direcionada aí pro grupo. Aí vocês devem estar perguntando, Ludmila, mas você não deu nenhuma dica de exercício, como melhorar a dor no ombro. É porque, na verdade, a gente tem que pensar. A minha dica maior aqui hoje é fazer você entender que você precisa entender por que você está com dor no ombro. Você tem que ter a assistência necessária para entender a sua causa, porque tem diversas causas. E procurar um profissional que realmente possa aí te auxiliar, possa te tratar e possa estar junto com você aí na melhora desse quadro, porque dor limita muito a nossa função, né? Limita muito o nosso movimento. A gente está acabando aqui, falta alguns segundos para terminar. Muito obrigada pela presença de todos. Quem quiser, vai lá no grupo, que a gente já está conversando aí todos os dias à noite. E semana que vem a gente tem mais. E vamos lá no Ação AVC semana que vem.